Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem com que acabar? Mais uma vez o 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma palavra aqui, em Lucas capítulo 14, onde o Senhor Jesus, Ele, como toda feita, Ele está pregando o Evangelho. Dessa vez Ele está pregando o Evangelho na casa de um fariseu, e de repente Ele está ensinando algumas coisas, alguns valores. Ele está ensinando a importância do ser humano, a importância do homem, e Ele conhecia os corações das pessoas, ou seja, aquilo que as pessoas murmuravam nos seus corações. O Espírito Santo, que lhe foi dado sem medida, revelava a Jesus. Então cada atitude, cada milagre que Jesus fazia, ele tinha um propósito educacional, ele estava ensinando alguma coisa. Então ele cura um homem ali que tinha uma certa doença na sua pele, hidrópico, ou seja, tinha uma certa pele como se fosse distorcida, machucada, ferida, enfim. Jesus cura esse homem, e aqueles homens começam a murmurar entre si porque era dia de sábado. E Jesus então ele pergunta se aqueles homens, algum deles, deixasse cair uma mula no buraco, um jumento deles no buraco, se eles não iam tirar no sábado. E eles automaticamente se envergonharam, porque eles tirariam aquela mula. E agora Jesus está dizendo: você quer me dizer que uma mula é mais importante do que um homem que está enfermo? Ele começa a ensinar muitas coisas, e dentro disso ele abre algumas parábolas dentro desse contexto, e dentro dessas parábolas ele começa a falar da parábola do reino de Deus, aqueles que vão vir para o reino de Deus. E ele começa a falar da importância da humildade, ele começa a falar da importância de você não querer os primeiros lugares, porque o reino de Deus é marcado pela humildade do seu servo. Então ele vem assim, em outras palavras, repreendendo e exortando os fariseus que gostavam de chegar aos primeiros assentos, que gostavam de serem taxados como os principais, os mais espirituais, os mais importantes. Então Jesus ele começa a ensinar tudo isso, e ele então entra na parábola que ele diz que o reino de Deus, ele é semelhante ao homem que faz uma festa na sua casa e manda chamar os seus convidados, e o seu convidado, um após o outro, começa a desculpar-se, a dar certa desculpa para não estar ali. Mas quando Jesus ele finaliza essa parábola, que um diz que casou, não pode ir, que um diz que comprou junta de bois e não pode ir, que o outro diz que adquiriu uma terra e não pode ir, quando Jesus finaliza essa parábola, um homem se alegra entendendo e diz assim: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ou seja, bem-aventurado é aquele que for entrar no reino de Deus. E Jesus ele começa a dizer o que é necessário para estar nesse reino, o que é necessário para entrar nesse reino. E aí entra onde nós estamos agora. Ou seja, Jesus disse: para você entrar nesse reino, para você comer pão no reino de Deus, você vai ser feliz e bem-aventurado, mas é necessário você aborrecer o seu pai, aborrecer a sua mãe, aborrecer qualquer pessoa que for importante para você, aborrecer a você mesmo, para que você possa chegar ali. E Jesus diz que se não tomarmos a nossa cruz e não seguirmos após Ele, nós não seremos dignos de sentar naquele reino e comermos do seu pão. Então hoje eu queria falar sobre quanto custa para ser um cristão. Uma mensagem baseada em um grande pregador que eu admiro muito, J.C. White. Eu gosto muito desse pregador. Quanto custa para ser um cristão? Será que nós, quando fomos alcançados pelo Evangelho, alguns nascem na igreja, nós paramos para poder pensar: quanto custa para ser um cristão? Você já parou para pensar?
Quanto custa? Eu sei que quando você vai comprar alguma coisa ou compra uma casa nova, você senta e faz os seus planos. Quando nós vamos casar, eu já casei, quantas das vezes eu e minha esposa calculávamos, nós sentamos e calculamos o que vamos comprar, o fogão novo, a televisão nova, nós calculamos muita coisa, sobre todas as coisas. Quando arrumamos um novo emprego, ou o nosso salário aumenta um pouco, nós já sentamos para fazer os cálculos, quanto é que vai render, o que eu vou fazer com esse dinheiro. Só que hoje a pergunta é, nós temos calculado quanto custa ser um cristão, mas não é ser qualquer cristão, não é ser um cristão nominal, não é ser um cristão que confessa a Deus só com os lábios. Eu digo ser um verdadeiro cristão, que segue ao Senhor Jesus e os seus mandamentos que Ele tem dado. Nós já paramos para poder pensar quanto custa ser um verdadeiro cristão e ser santo? É muito comum, nós vemos pessoas, recebemos a palavra com alegria. É muito comum nós olharmos e a pessoa ouve o Evangelho, é maravilhoso, eu vou seguir a Cristo, eu vou, ainda mais hoje que o Evangelho se tornou praticamente modas, status, então a pessoa segue a Cristo de qualquer maneira, de qualquer jeito, é legal, eu vou seguir a Cristo. Mas só que logo passa-se um tempo, quem aqui você não conhece assim, passou alguns dias, aquela pessoa deixa o Evangelho, passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, aquela pessoa deixa o Evangelho. Mas talvez você diga, nossa, ela era tão fervorosa, ele era tão fervoroso, ele buscava tanto a Deus, ela buscava tanto a Deus, mas agora deixou o Evangelho. Sabe o que isso quer dizer? Que ele e ela não pararam para pensar o custo de ser um verdadeiro cristão. Por isso que eles deixaram o Evangelho. À medida que o Evangelho foi desenvolvendo na vida dessa pessoa e ela foi reconhecendo os custos que era para ser um cristão, ela chegou a entender que não valeria a pena e abandonou o Evangelho. Mas o bom é nós fazermos isso de imediato. À medida que nós chegamos na casa de Deus, nós precisamos sentar e ver quanto é que custa sermos um cristão. Jesus, quando ele disse isso sobre o homem que vai construir uma torre, qual homem não senta e vê quanto custa? Ele não está falando de coisa material, ele está falando justamente disso, ele está nos ensinando isso. Ele diz no verso anterior, aquele que não tomar a sua cruz, aquele que não negar tudo, ou seja, ele está dizendo, eu disse a vocês no versículo anterior, custa tudo seguir a Cristo. Então, para você ser um verdadeiro cristão, você precisa sentar e ver quais são os custos. Imagina, o homem vai lá e começa a construir um prédio, no meio do caminho fica pela metade e as pessoas passam zombando dele. Ah lá, não conseguiu, viu? Falou que ia terminar o prédio. Assim são muitos cristãos que hoje estão por aí desviados, hoje estão por aí perdidos, e muitas pessoas estão zombando. Você não era o crente que subiu o monte, que orava na madrugada, que dizia que expulsava demônio? Hoje estão por aí sendo surrados na mão do inimigo. Por quê? Porque não sentaram para poder ver qual é o custo de ser um cristão. Primeiro, quanto custa ser um verdadeiro cristão? Desejo que não haja mal entendido sobre este ponto. Não me refiro aqui quanto custa salvar a alma do crente. Custa nada menos que o sangue de Deus redimir o pecador e livrá-lo do inferno. Ou seja, não estamos dizendo quanto custa a salvação. A nossa salvação custa o infinito. Custa um preço infinito, o preço do próprio Filho de Deus. Ou seja, Jesus foi entregue o seu sangue. Pedro ele diz que não foste por pouco preço que foram comprados. Não foi por preço pequeno ou por preço insignificante que foste comprado, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. E por isso ele nos chama à obediência e a entrega total a Cristo por causa desse elevado preço. Então, não estou dizendo aqui quanto custa a nossa salvação. A nossa salvação custa o preço do sangue de Jesus. Eu estou dizendo quanto custa para vivermos sob uma graça que tem real valor e sentido. Porque hoje existe 2 tipos de graça: a graça barata e a graça valiosa. Sabe qual é a graça barata? A graça barata é aquela graça que o cristão fala assim: não, eu fui salvo e todos os meus pecados estão sobre Cristo e agora não importa nada, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, Jesus me salvou pela sua graça.
essa não é a graça que salva o cristão, porque a verdadeira graça, ela é marcada, ela é característica pelos frutos gerados na vida do cristão. Se não houve mudança de comportamento, se não há crescimento de santidade, não é uma graça valiosa de Cristo que está operando sobre a sua vida, é qualquer graça do Paraguai, genérica e falsificada, é uma graça barata, é uma graça michuruca, porque o cristão que diz que está na graça, mas não tem graça operante na sua vida, para largar o pecado, para viver em santidade, ele está em uma graça barata, e essa não pode salvar, e essa não pode conduzir nessa salvação, ou melhor, garantir esta salvação, permanecer nesta salvação que foi dada. A salvação ela é dada de forma gratuita, mas se não houver a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Se não houver essa busca da graça, ninguém vai ver o Senhor. Refere-se que o homem deve estar disposto a abandonar, se deseja ser salvo. O que deve sacrificar-se propõe para servir a Cristo. O que você deve sacrificar? Quanto custa? Não custa grande coisa ser um cristão de aparência. Só requer que a pessoa assista aos cultos no domingo, 2 vezes durante a semana, seja medianamente moralista. Esse é o cristianismo da grande parte dos evangélicos da nossa época. Se trata, pois, de uma profissão de fé fácil e barata, não implica em abnegação nem sacrifício. Esse é o cristianismo moderno, é o cristianismo da multidão, é o cristianismo da maioria. Leonardo Ravenhill, ele diz, pregando nos Estados Unidos, que ele diz, se 5% dessa nação nasceu de novo realmente, são muitas pessoas ainda. Ou seja, ele está dizendo que 95% daquelas pessoas que estão nos Estados Unidos não nasceram de novo, porque não professam um evangelho vivo, não professam um evangelho eficaz, não professam um evangelho do Cristo ressurreto, professam um evangelho de várias coisas, como nós vemos hoje, um evangelho de barganha, aonde Cristo só lhes presta se Jesus servir com alguma coisa, com algum bem material, outros que só servem a Cristo se ele trazer a cura imediata, outros que só serve a Cristo se ele mudar a sua condição social, ou coisas mais. Mas o verdadeiro evangelho não fala de barganha, fala de comunhão com Deus, porque o verdadeiro evangelho é o Senhor que vai atrás do homem, que se tornou seu inimigo por causa dos seus pecados, que se tornou um inimigo de Deus, e o verdadeiro evangelho fala de reconciliação na morte de Jesus. E se estamos de fato reconciliados, temos que ter amizade e comunhão com Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho de comunhão com Deus, é um evangelho de abnegação, é um evangelho de renúncia. Essa questão de moralismo é uma coisa terrível. A capa da moralidade, tem gente que bota uma capa da moralidade, para de fumar, entra para a igreja, vem aos cultos no domingo, e isso torna pior ainda, porque colocou uma capa de moralidade e agora se apoia na sua própria confiança. Não, olha como eu mudei, olha como eu sou moral, olha como eu sou correto. Deus não vai me lançar no inferno, Deus é amor, desse jeito que eu estou. Ou seja, ela não está confiando naquilo que Jesus fez por ela, mas ela confia nas suas próprias obras, nas suas próprias atitudes. Ela não consegue entender qual é o preço do evangelho, não consegue entender esse real preço, porque a Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que vão entrar por ele, espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. Ou seja, o verdadeiro evangelho custa entrar pela porta estreita, e entrar pela porta estreita significa que muitas coisas não vão poder passar nessa porta, ela é estreita. Muitas coisas vão ter que ficar para trás, muita renúncia vai ser necessária para o cristão poder entrar por essa porta estreita. Um exemplo, os israelitas, Moisés foi lá, vamos sair, passa sangue na vela da porta, hoje é o dia que Deus vai libertar do Egito. Todos os israelitas prepararam sua mochilinha, sua bagagem, vamos sair, vamos para a terra prometida. E eles pensaram, 6 dias de viagem e nós estamos na terra prometida, desfrutando da terra que mana leite e mel. Eles nem terminaram de sair do deserto do Egito. Quando eles começaram a ver a provação, a fome,
a praga, os inimigos, eles começaram a murmurar, pararam de acreditar em Deus e começaram a olhar para trás e falou: Moisés, não tinha túmulo suficiente no Egito para você nos fazer morrer no deserto. Ou seja, o que esses homens estão dizendo para nós? Eles estão dizendo que antes de sair do Egito, eles não mediram o preço do deserto, o preço da renúncia, o preço de seguir a Deus realmente. Moisés, ele sentou e pensou: eu sou filho da filha do faraó, e ele abriu mão de tudo aquilo, e ele ponderou no preço de servir a Deus, e por isso que ele foi contado na galeria da fé, porque ele pensou: eu posso ser um faraó do Egito, ou eu posso servir o Deus Todo-Poderoso. E hoje, um dos homens mais afamados na face da terra, porque assim o Senhor fez, porque ele mediu o preço de servir a Deus. A conversão, ela marca o início de um grande conflito, e a vitória vem após de muitas feridas e contenda. Custa-se obter a vitória, é muito difícil. Daí, concluímos o preço da importância de calcularmos, sentarmos. O nosso culto é racional. Eu vou calcular quanto é que me custa seguir a Cristo. Primeiro, custará a sua justiça própria. Justiça própria. Nós somos tão difíceis de nos apegarmos da nossa justiça própria. O ser humano é tão difícil de se apegar da sua justiça própria, de abandonar o seu orgulho, de abandonar os seus feitos, de abandonar a sua autoestima. O ser humano é tão difícil de deixar essas coisas para poder servir a Cristo. Nós insistimos em nos agarrar na nossa própria justiça, e na nossa obra, que é, diante do nosso Deus, trapo de imundícia. Ou seja, a nossa obra diante de Deus, ela é trapo de imundícia, diz o profeta Isaías. Quais são as tuas boas obras para você apresentar para Deus? Deus vai olhar e vai dizer: trapo de imundícia. Você deve abandonar o orgulho e a autoestima de sua própria bondade. Deverá contentar-se com ir ao céu como um pobre pecador, salvo pela gratuita graça de Deus e pelos méritos e justiça de Jesus. Deverá experimentar que tem errado e se tem desgarrado como uma ovelha, que não tem feito as coisas como deveria ter feito e feito as coisas que não deveria. Deve confessar que não há nada são em você. Primeira coisa para nós podermos ir ao céu é entendermos o Evangelho e desapegarmos da nossa justiça. Eu não posso apegar na minha justiça própria. Justiça de nós acharmos: eu oro muito, eu subo muito monte, eu jejuo muito, eu faço isso, ou eu cuido da velhinha, eu cuido das pessoas, eu dou meu dinheiro. Essas são coisas que as pessoas se apoiam. Pessoas se apoiam na sua autojustiça, dizendo assim: não, Deus, Ele é o meu devedor, porque eu tenho obras meritórias. Não há mérito algum em nós, não há coisa alguma boa em nós. Primeira questão: você deve estar disposto a largar o seu orgulho. E já dizia um sábio pregador: é mais difícil nós negarmos o nosso eu orgulhoso do que nós negarmos o pecado. É mais fácil o homem deixar os seus pecados, mas não deixar o seu orgulho. O nosso orgulho está dentro de nós, o nosso orgulho está na nossa alma. O orgulho natural e o orgulho espiritual, que se torna pior ainda. Somos orgulhosos por natureza, é a nossa natureza, e é tão difícil abrirmos mão disso. É tão difícil deixarmos o nosso orgulho para servirmos a Deus com humildade, para servirmos a Deus com reverência, para servirmos a Deus com simplicidade. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão André. Trouxe uma palavra abençoada aqui na sexta-feira. Com muita simplicidade, a palavra de Deus nos falou muito ao nosso coração, porque às vezes nós aprendemos, isso eleva o nosso orgulho, porque já dizia as Escrituras Sagradas: saber e soberbece. E por causa do muito conhecimento, às vezes nos tornamos tão orgulhosos, tão presunçosos, mas para seguir a Cristo custará o nosso orgulho, custará a nossa soberba, custará a nossa própria justiça, vai custar tudo isso. Ponto de número 2: para seguir a Cristo custará os seus pecados. Vai custar. Você deve ponderar, sentar e pensar: eu tenho que deixar a minha autojustiça de lado, e eu tenho que deixar os meus pecados de lado. Deverá abandonar todo o hábito e prática que sejam maus aos olhos de Deus.
deve virar o seu rosto contra o pecado, romper com o pecado, crucificar o pecado, mesmo contra a opinião do mundo. Não pode estabelecer nenhuma trégua especial com nenhum pecado. Ou seja, se você quer ser um cristão autêntico e verdadeiro, você tem que ter na tua mente: eu tenho uma batalha travada e contínua com o pecado, até o ato da minha glorificação. Até você ser glorificado, até o soar da trombeta, se você estiver morto, for ressuscitado, se você estiver vivo, for transformado, até esse dia, você tem que ter na tua mente: enquanto eu sou um cristão, eu tenho uma trégua contínua com o pecado. Eu não posso deixar de lutar com o pecado. Eu tenho que combater o pecado. Eu tenho que abrir mão do pecado. Mas o pecado é algo tão forte, o pecado é algo tão delicioso, é tão satisfatório ao ser humano, que é mais fácil as pessoas abrirem mão dos seus entes queridos do que abrir mão do próprio pecado. As pessoas renunciam coisas, mas não renunciam pecados. O pecado é algo que é difícil ser renunciado, mas essa luta é necessária. Rafael trouxe a palavra introdutória aqui sobre Jacó. Jacó estava lutando contra o pecado que estava dentro dele. Jacó estava lutando contra o pecado que o perseguia anos e anos antes, 21 anos antes. Ele havia pecado e roubado a bênção do seu irmão, e agora o pecado estava perseguindo ele, e ele precisava deixar aquele pecado. Mas ele entendeu que muito mais do que aquele pecado, tinha coisas dentro dele que precisavam ser mudadas. Não somente o pecado, mas ele todo precisava ser mudado. E Deus então o tocou, e a sua alma foi poupada, e ele foi transformado. Nós precisamos buscar Deus continuamente para deixarmos de lado o pecado. Qual o pecado? O pecado que você sabe que é pecado, que a Bíblia diz que é pecado. Enfim, tem uma lista infinita de pecado, uma lista enorme de pecado. Se eu fosse ficar falando aqui, ia dar uma pregação de lista de pecado que nós precisamos abandonar. Você sabe o pecado que o Espírito Santo de Deus te incomoda para você deixar. Então você precisa deixar. Ezequiel 18:1 diz: lançai de vós todas as vossas transgressões com que tendes transgredido, cessai de fazer o mal. Então deixar de pecar, conversão é mudar o seu caminho. Então primeiro, um cristão verdadeiramente convertido, ele não se apega ao pecado. Ele pode pecar, mas ele não se apega ao pecado. Sabe por quê? Porque Cristo vem para pecadores, mas para pecadores que não estão em um relacionamento com o pecado. Ele vem para pecadores que estão combatendo contra o pecado, para pecadores que odeiam o pecado, para pecadores que mesmo que pequem, mas estão chorando, estão jejuando, estão buscando a sua libertação, e Cristo assim os ama e tem derramado graça sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor por causa desse combate. Não é isso que João nos diz? Se estivermos na luz, como na luz o Senhor está, e se tivermos comunhão com o outro, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João está dizendo isso. João não está dizendo que não tem perdão para o pecador. Não, ele está dizendo: tem perdão para o pecador, mas para o pecador que permanece na luz. Amado, se desejamos ser amigo de Deus, devemos primeiro romper com o pecado. Cristo está disposto a receber os pecadores, porém não aqueles que se agarram sobre os seus pecados. Anote, pois, também isto: ser um cristão custará uma pessoa os seus pecados. Então, primeiro, custará a nossa justiça própria. Segundo, custará o nosso pecado. Terceiro, custará o amor à vida fácil. Eu acho que aqui é um ponto mais crucial em que nós erramos mais. Amor a uma vida fácil. É tão difícil seguir a Cristo, é tão árduo seguir ao Senhor. É por isso que Ele manda sentarmos e fazermos as custas. Ele está dizendo: é alto seguir-me, é alto vir após mim, é alto tomar a cruz. Ele está dizendo: senta-se e vê se você quer, se você está disposto. Porque algumas pessoas estão caminhando, estão na esperança de receber uma coroa da vida, mas estão caminhando em vão, porque não têm prestado o custo e não têm vivido o custo necessário desse Evangelho. Então, custará o seu amor à vida fácil. Para correr com êxito a corrida ao céu, se requer esforço e sacrifício.
Haverá de velar diariamente e estar alerta, pois se encontrará em território inimigo. Em cada hora, em cada instante, deverá vigiar sua conduta, sua companhia e os lugares que frequenta. Com muito cuidado, haverá de expor o seu tempo e vigiar sua língua, seu temperamento, seu pensamento, sua imaginação, seus motivos e suas condutas e suas relações diárias. Terá que ser diligente em sua leitura bíblica, em sua vida de oração, na maneira como passa o dia com o Senhor e participa dos meios da graça. Certamente que não poderá conseguir perfeição em todas essas coisas, porém mesmo assim não poderá descuidar-se delas. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Então às vezes nós ficamos desapercebidos na nossa vida cristã e não pensamos e não sentamos para avaliar esse custo que nos custa o nosso conforto, que nos custa a nossa vida de entrega. Richard Baxter, um pregador inglês da Inglaterra do século passado, ele era acusado de ser ocioso. Um dos homens que mais trabalharam para Cristo na história da igreja. E ele foi acusado de ser ocioso. E ele falou assim: olha, eu não desejo o labor da minha obra nem para o meu pior inimigo. E eu tenho certeza que o trabalho que vocês fazem não chega aos pés daquilo que eu tenho feito para o Senhor. Se nem sequer tempo de alimentar direito aquele homem tinha para poder servir ao Senhor. Então servir a Deus vai custar muitas coisas para nós. Seguir a Deus vai custar o nosso conforto. Seguir a Deus vai custar a administração do nosso tempo, em que eu tenho aplicado o meu tempo. Seguir a Deus vai custar em abandonarmos certas coisas que são apegadas a nós, certas coisas frívolas que nos impedem de servir ao Senhor. Jesus disse: se o teu braço te condena, corta ele e lança fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. É melhor você ir para o céu sem os olhos do que você ir para o inferno com os seus dois olhos. É melhor você ir para o céu sem o seu braço do que você ir para o inferno com os seus dois braços. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Para que nós andássemos pela rua amputados, não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que se existe coisa na sua vida que está te impedindo de prosseguir no reino de Deus, corta ela da sua vida. Eu não sei o que é, eu não sei se é o WhatsApp, o Facebook, a televisão, o computador, a internet, amigos, relacionamentos, namorados, eu não sei o que é, mas Jesus está dizendo: se tem coisa que te impede, corta ela da sua vida. Isso parece duro e difícil, mas esse é o evangelho que Jesus apresenta para nós. Esse é o evangelho que Jesus ele nos chama para podermos viver. É um evangelho que apresenta uma coroa, mas antes da coroa ele apresenta uma cruz para nós tomarmos. Nós ficamos na expectativa da coroa e às vezes esquecemos que nós temos uma cruz para carregarmos. Temos uma cruz para carregarmos. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Esse versículo nos fala de quanto nos custará seguir a Deus, nos custará o favor do mundo. Ou seja, nos custará sermos aceitos pelo mundo. Sabe, um problema da nossa religião moderna, do nosso cristianismo moderno, porque é um cristianismo de aceitação, é um cristianismo de glamour, é um cristianismo de fama. Fulano de tal na televisão, qualquer promessa, festival promessa, enfim, inúmeras atrações, inúmeros famosos gospels, e querendo ser aceito com o mundo, e vai lá diante do Luciano Huck, e querendo ser aceito, deixa o evangelho ser blasfemado. Isso não importa, não tem nada a ver. Então isso nos custará. Um verdadeiro cristianismo, um cristianismo autêntico, nos custará o favor do mundo. Não importa se as portas se fecharão, não importa se a pessoa vai empurrar a cara e virar as costas para você, não importa se as pessoas não vão te aceitar no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver. O que importa é que um verdadeiro cristão, ele vai professar a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai fazer ele ser rejeitado, vai fazer ele ser perseguido, porque Jesus disse: eu fui perseguido, e se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Nós queremos ser aceitos, mas Jesus, quando veio à terra, quando ele nasceu, não tinha onde ele nascer.
não foi aceito no seu nascimento. Jesus, quando ele veio para poder pregar para os fariseus, eles o rejeitaram. Jesus, quando veio em determinada cidade, eles o rejeitaram. Jesus, na sua morte, entre escolher entre um bandido e Jesus, o rejeitaram. Jesus foi o tempo todo rejeitado, e você procura o tempo todo ser aceito. Um verdadeiro cristianismo fala de rejeição. Você vai ter que rejeitar o mundo, e consequentemente o mundo vai te rejeitar também. Custará o favor do mundo. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser agradáveis ao mundo. É impossível. O mundo transpira pecado, lascívia, pornografia, prostituição, indecência. E se nós quisermos ser aceitos, nós não vamos poder se adaptar com a moda do mundo. Nós não vamos poder ser aceitável ao mundo. Nós não vamos poder seguir as manias do mundo. Porque vai nos custar isso. Do cálice que bebeu o nosso mestre, também devemos beber, nós, os seus discípulos. Devemos ser desprezados, devemos ser rejeitados como ele foi, desprezado como o mais indigno dos homens, pois ser cristão vai custar o favor do mundo, vai nos custar sermos aceitos, sermos aplaudidos, mas devemos nos alegrar com isso. Todas as vezes que fomos rejeitados, é motivo de sermos alegres. Por quê? Porque grande será o nosso galardão nos céus. Lembra de Pedro e de João? Eles vão pregar o evangelho no templo de Jerusalém, e quando eles entram no templo, os sacerdotes já haviam dito que não eram para eles pregar mais o evangelho, e daqui a pouco os fariseus, os líderes religiosos, pegam João e pegam Pedro. Nós vamos dar uma lição a vocês, e dão uma chicotada. Uma quarentena de açoite menos 39 chibatadas em cada um. E eles se levantam. Não era uma surrinha qualquer, era uma surra que deixava o homem profundamente abatido, e sangrando e cortado. E eles saíram sangrando e cortado do templo, e olhou João para Pedro e disse: como tu está? Estou bem. Glorifica a Deus então, porque nós fomos dignos de apanhar em nome de Jesus. Nós fomos rejeitados, vamos nos alegrar, porque assim perseguiram a Jesus, e assim devemos ser nós. Eu sei que nós vamos ficar chateados, nós somos homens, nós somos ser humano, vamos ficar falando: poxa, as pessoas me rejeitam, mas alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque vocês não são dessa terra, vocês não são peregrinos. A Bíblia diz que esse mundo permeou homens que o mundo não era digno, e assim devemos ser nós também. Louvado seja o nome do Senhor. A importância de calcular o custo. Descobre também que há hábitos do orgulho e da indulgência pecaminosa, junto com o amor à vida fácil e mundana, não podem abandonar-se tão facilmente como havia pensado. E assim, depois de uma débil luta, caem em desespero e abandonam este mundo sem esperança, sem graça e sem estar preparado para comparecer diante de Deus. Em sua vida, alimentaram a ideia de que o assunto espiritual poderia ser solucionado prontamente e facilmente. Porém, abrem os seus olhos quando já é demasiadamente tarde e descobrem, pela primeira vez na vida, que estão indo para a perdição por não haver calculado o custo. Então é uma grande importância nós calcularmos o custo de seguir a Cristo, e seguir a Cristo não da nossa maneira, seguir a Cristo da maneira de Deus. Já viu? Tem gente que vive o Evangelho da sua maneira, ele tira as suas interpretações da Bíblia, ele tira a sua forma de ver a Bíblia, e ele fala: não, eu leio, eu entendo, é assim, é do meu jeito. Não é do jeito de Deus, é do jeito da própria pessoa, e ela vive o Evangelho do jeito dela. Pode ser assim, eu vou levando, eu estou no Evangelho, eu estou assim, mas está no Evangelho fermentado, está no Evangelho diluído, está no Evangelho fraco, está no Evangelho falso, porque o verdadeiro Evangelho é toda a justiça de Deus que está na palavra do Senhor, e nós precisamos viver toda essa justiça. Ou ao menos, se nós não vivermos, caminharmos para viver, lutarmos para viver, combatermos para viver essa justiça. Essas pessoas não são como as anteriores, ignorantes do Evangelho. Não, ao contrário, pensam muito nele, não ignoram o conteúdo da fé, conhecem bem os esquemas da revelação. Porém, o grande defeito de tais pessoas é que não estão tão arraigadas e nem tão fundamentadas na fé. Ou seja, algumas pessoas que conhecem brevemente o Evangelho. Lembra daquela parábola do semeador? Jesus saiu a semear e lançou a semente. Uma cai na beira do caminho, outra cai em terrenos perigosos. Essas que caem em terreno de pedra é aquela que começa a crescer. A semente cai e ela frutifica e ela começa a crescer.
só que não tem terra, adubo suficiente, e ela morre. Assim são as pessoas que ouvem o Evangelho e não pensam no custo do Evangelho, ou seja, elas recebem a palavra de bom grado e frutifica a palavra, e você olha, nossa, é fervoroso, às vezes traz vergonha até a cristãos antigos que estão na igreja, uma pessoa que chega com fervor, trabalhando, fazendo, correndo, e a pessoa que está há muito tempo e não faz nada, fica, nossa, só faz tanto, eu não faço tanto assim, mas daqui a pouco ela sumiu da igreja, desapareceu. O que é isso? Não custou quanto valia seguir a Cristo. Não calculou o preço. Por não haver calculado o custo, como já disse, o grande número de israelitas pereceu miseravelmente no deserto, entre o Egito e Canaã, cheio de zelo e entusiasmo, abandonaram a terra de Faraó, e parecia que nada poderiam parar. Mas rapidamente eles deixaram a verdadeira fé, começaram a murmurar e começaram a um montão de coisa. Por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 8 diz que Deus propositalmente deixou eles passar fome e ter sede. Deus fez isso, pastor? Fez. Abra sua Bíblia em casa e leia. Eu, o Senhor, deixei você passar fome, fiz você ter sede, para eu ver o que estava dentro do seu coração, para ver se vocês iam me temer, para ver se vocês iam me amar. Então, eles não pensaram nisso, eles não pensaram que Deus poderia estar os provando, para ver se eles iam permanecer firmes na fé. E muitas pessoas vêm para a igreja e pensam, vou seguir a Cristo, é uma maravilha, eu tenho uma vida eterna, eu vou não sei o quê. E quando vem a primeira provação, a primeira enfermidade, Cristo não responde. Que Deus é esse que não me cura? Cura todo mundo. Pô, eu vi ele curando meu vizinho, eu vi ele curando o outro. Não, que Deus é esse que não abre porta de emprego para mim? Eu já estou tanto tempo sem trabalhar. Ele abre porta para o vizinho de cá, ele abre porta para o vizinho de lá. Que Deus é esse que não traz o meu cônjuge? O outro casa, mas eu não caso. Que vizinho é esse que não me dá condição? Que Deus é esse que não me dá condição? Ou seja, eles não ponderam o custo de seguir a Deus. O custo de seguir a Deus é entender que Ele é um Deus soberano e que Ele realiza segundo o seu propósito, não segundo as nossas ideias, o nosso conceito, ou o nosso conceito mimado. Deus, eu quero. Deus, olha, eu não quero dar, e ponto final. E nós temos que entender que Ele é soberano e amá-lo por conta disso. Louvado seja o nome do Senhor. Eles rapidamente morreram na sua fé. Alguns seguiam a Cristo. Havia um grupo de pessoas que seguiam a Cristo. Jesus, aí vinha, multiplica o pão, aí o povo está seguindo, 5.000. Multiplica de novo, o povo está seguindo. Pô, é bom andar atrás desse Jesus. Tem pão, tem peixe, tem comida, tem fartura. É aqui mesmo que eu estou. Aí Jesus olha assim e vê que tem um monte de gente que está vindo seguir a Ele e não estão ponderando o custo de segui-lo. Ou seja, seguir a Cristo é bom porque Ele mata a minha fome. Seguir a Cristo é bom porque Ele faz eu prosperar. Vou seguir a Cristo. Aí Jesus, para poder provar, Ele começa a falar o que é o reino de Deus. E Ele começa a exortar, olha, seguir a mim significa morrer, significa deixar a si mesmo, significa, Ele começa a falar cada coisa, toda renúncia é necessária para ser um cristão. Ele diz, você tem que tomar a sua cruz, se agarrar nela, você tem que se agarrar à morte, morrer para o mundo, deixar o seu pecado, odiar o seu pai se for necessário, a sua mãe, brigar com eles, tudo que for seguir a Cristo é isso? Não quero não. E começaram um após o outro virar as costas. E ali naquele momento eles calcularam, seguir a Cristo é isso, seguir a Cristo é eu ser rejeitado, seguir a Cristo é eu tomar a minha cruz, seguir a Cristo é eu renunciar a minha própria vida e amar a Deus sobre todas as coisas, seguir a Cristo é eu pleitear em oração, é eu ler a palavra, seguir a Cristo é muito trabalhoso, quero não. E um por um começaram a virar as costas e a sair. Jesus olhou para os 12 e disse, vocês também não vão com eles? Pedro vira para Jesus e diz, Jesus, eu sentei. Eu fiz o cálculo, Jesus. E o sofrimento pequeno nessa vida aqui não vai comparar, porque só tu tem a palavra de vida eterna. Não importa se eu vou ser perseguido, não importa se eu vou ser caluniado, não importa se eu for passar fome, porque só tu tem a palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna só o Jesus tem. E esse é o custo que deve ser feito. Ou seja, eu vou calcular quanto custa seguir a Cristo. E não calculamos e vivemos um evangelho
fraco, destituído. Herodes não calculou o custo e ele ouvia João Batista de bom grado: prega bem, prega bem, prega bem. Aí João Batista olha para ele ia para lá todo dia à beira do Jordão ouvir João Batista. Que evangelho bom que João Batista prega. Daqui a pouco João Batista olha para ele: seu adúltero, larga a mulher do seu irmão. Ser cristão vai me custar isso? Quero não. Mandou matar o profeta. Entende? Ele não tinha calculado o custo e muitas pessoas não calcularam o custo, ou quem sabe Demas, que andava com Paulo, e Paulo diz que Demas, amando o presente século, partiu e foi embora. Ou seja, ele não calculou o custo de seguir o Evangelho, de sofrer pelo Evangelho, de padecer pelo Evangelho, e ele abandonou também o Evangelho. Não calcularam o custo, não calcularam o quanto é seguir ao Senhor. Muitas pessoas estão na igreja muito tempo. Tem pessoas que nascem na igreja e são acostumadas com o culto, são acostumadas com a liturgia, são acostumadas. Filhos de pastores, muitos às vezes dão mau testemunho, porque eles não param e pensam o custo de servir a Cristo. Eles simplesmente vão ouvindo uma palavra aqui e acolá, participam da escola dominical e é uma bênção servir a Deus, mas vive uma vida completamente diferente do que a palavra de Deus diz, porque seguir a Cristo refere-se em calcular o custo de segui-lo. Jesus disse: se alguém vier após mim e não aborrecer o seu pai, mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Todos os grandes homens da história, Lutero, John Wesley, Calvino, os grandes homens, eles sempre ensinaram ao seu povo o que é seguir a Cristo, qual o preço que é seguir a Cristo. Você já parou para pensar qual é o preço de seguir a Cristo? Você já calculou quanto é seguir a Cristo? Fique de pé nessa noite. Feche os seus olhos e comece a pensar nesse preço, nesse momento. Se você já fez, parabéns. Quanto custa seguirmos ao Senhor? Quanto custa sermos um cristão verdadeiro, discipulado verdadeiro? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiu os profetas que vieram antes de vós. Se alegre, está sofrendo por Cristo, eleve a sua cabeça e se alegre, alegre pelo Senhor. Comece a fazer agora os gastos que você tem que deixar para seguir a Cristo. Deixar os seus pecados, deixar a sua justiça própria, deixar o amor ao mundo, deixar as coisas do mundo, amizades do mundo, relacionamentos do mundo. Não há comunhão entre luz e trevas, e nós insistimos. Agora, existe uma frase que o apóstolo Paulo disse, que eu gosto muito, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ele chamou esses sofrimentos nossos de leve e momentâneo. Se o apóstolo Paulo era leve, como disse o Gustavo aqui, nós não estamos sofrendo nem 1/1000 do que os apóstolos sofreram. Nós não estamos sofrendo nada do que eles sofreram, e o apóstolo Paulo chamou de leve. O nosso então é levíssimo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. É por isso que ele diz, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais e passageiras. Feche os seus olhos e olhe para a eternidade, e olhe para o céu, e olhe para Deus, e olhe para uma comunhão com Deus nessa noite, uma comunhão eterna. O que adianta viver de qualquer maneira 70, 80 anos e viver a eternidade sofrendo? Agora vale a pena viver 70, 80 anos sofrendo para viver uma eternidade em alegria, graça e descanso perante o Senhor. Perante o Senhor. Perante o Senhor.